Como gastar dinheiro e evitar desperdícios. Os ricos, como bons consumidores, gastam com sabedoria. Essa sabedoria é a inteligência financeira em saber qual é a diferença entre uma vontade e uma necessidade. E sabendo disto, os verdadeiros ricos gastam com sensatez, prudência e um senso de equilíbrio. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Olá, eu sou Sampaio. Hoje o tema então será como gastar dinheiro de uma forma inteligente. Antes de tudo, te inscreve no canal, dê o seu like, comente e curta o blog e a página Sampaio Sucesso Financeiro também. Bem, agir com inteligência ao lidar com o dinheiro é simplesmente saber tomar decisões na hora de economizar e poupar. Simples assim, sem mistérios. Outra coisa importante é bom levar em conta que gastar dinheiro é uma decisão consciente. Em educação financeira, para adultos e até para os filhos, é importante estar consciente das diversas tentações de gastar dinheiro, porque existe uma grande variedade de produtos e essa profusão de produtos provoca a tentação de gastar mais do que tem e o que você não tem, às vezes fazendo dívidas. Por isso, então reflita aí sobre o vídeo de hoje para checar se você, seus filhos e sua família estão praticando a boa educação financeira. Preste muita atenção. Então, qual o principal remédio para não cair nas tentações dos gastos concentrados nas vontades? Aqui vale uma observação. Vontades você pode controlar. E em seguida eu vou explicar melhor isso aí, não se preocupe. Vamos lá. O remédio de controle chama-se então orçamento. Veja um link de um vídeo específico sobre orçamento para quem ainda não tem assistido, acho que vai ser importante. Um orçamento vai facilitar na hora de decidir sobre as compras. Ele representa um mapa onde mostra com antecedência quais os gastos previstos para os próximos meses. Isso significa então um limite sobre onde você pode gastar. Que beleza, né? É um comando para sinalizar limites. Uma coisa interessante para pensarmos, pense comigo. De maneira geral, todos nascemos com a habilidade de gastar dinheiro. É fácil. Ninguém precisa ensinar a gastar. Tá certo? Mas voltando ao orçamento. É importante levar em conta que ele não vai servir para nada se você não obedecer à programação de gastos que fez. Fique atento para não cair na tentação de comprar coisas que você não precisa, mesmo que sejam ofertas. Aqui vale uma frase de efeito. Se você compra o que não precisa, aproveitando ofertas, você será um comprador esperto, mas não será um consumidor esperto. Minhas observações sobre as causas das dificuldades e crises financeiras das famílias e pessoas são a postura indisciplinada e negligente então desses consumidores. É aí que está o problema. Então, a única maneira de aumentar o QI financeiro, individual ou familiar como um todo, é aprendendo a se tornar um bom consumidor. E para isso, é preciso, então, boas doses de 1. Autodisciplina, 2. Conhecimento. Não muitos conhecimentos, apenas alguns com os princípios básicos. 3. Refinar a capacidade de julgar e fazer escolhas. E resumindo tudo isso, eu quero dizer o seguinte: tornar-se um bom consumidor é fundamental para o sucesso da administração do dinheiro. É isso. Exemplo prático disso. Quando estiver numa loja, num shopping ou num site, enfim, para comprar algo, considere duas coisas. Primeiro, o seu orçamento está prevendo o valor a ser gasto? Pergunte-se. Leve em conta o orçamento de um ano, mês a mês, e que deve estar, então, planejando tudo que você quer comprar naquele período. É só olhar os valores que você colocou lá. Então, antes de compras, planeje o que você vai comprar antes de sair de casa. Depois, outra coisa é, número 2, pesquisa de preços. Saiba sempre o preço médio do produto. Tenha pelo menos uma noção de quanto custa no mercado e crie, então, referências mentais para você se basear. Agora eu vou deixar 4 dicas de compras em supermercados, ok? Bom, supermercados é um local onde todo mundo pode exercitar o espírito de consumidor, não é verdade? Bem, a primeira dica então é, a lista de compras. Tenha uma lista e você ficará forçado a decidir com antecedência antes de sair de casa sobre o que realmente é necessário. E vai ficar livre então das tentações. O 2 é fazer uma avaliação das listas de compras, separando aquilo que é necessidade básica e aquilo que são vontades.
Necessidades são as coisas que você e sua família consomem regularmente, tá certo? E vontades são aquelas coisas dispensáveis. Você pode viver sem elas. Essas coisas você vai avaliar se deve eliminar ou se pode diminuir. Uma dica prática. Faça uma lista com uma folha, então, com 4 colunas: alimentação, limpeza, higiene pessoal e as vontades. Fazendo essa avaliação, então você estará consciente das suas compras e será mais fácil de analisar e tomar decisões quando for ao supermercado. E para completar a sua análise e controle, então, após fazer as compras, quando estiver em casa, pegue as notas do supermercado, separada por itens, e faça uma planilha, na mesma planilha, e escreva então na folha os produtos por essas categorias: alimentação, higiene, etc. Escreva o nome dos itens e coloque os valores. Depois, faça um total em cada coluna e veja quanto representa percentualmente cada uma das categorias. Então, faça por 30 dias. Você vai ter então uma bela amostragem dos seus hábitos de consumo. Vamos à terceira dica. Então consulte os materiais de propaganda antes de comprar. Divirta-se caçando lá os melhores preços, né? Exemplo de uma experiência que eu tive há poucos dias, que não tem muito a ver com supermercados, mas tem a ver com o tema de hoje, tá? Que é o seguinte: outro dia eu tinha que contratar um serviço urgente de vazamento de água lá na minha casa. Então eu consultei por telefone 2 prestadores de serviço e os 2 primeiros me deram preços bem parecidos. Então eu consultei um terceiro antes de escolher. Aí aconteceu algo estranho. Vieram 2 técnicos uniformizados e equipados e prontos, né, para começar o serviço, fizeram a avaliação e pediram o dobro do preço. Na hora pude dizer então com convicção que não iria fazer com eles. Liguei para a empresa deles para entender melhor o que estava acontecendo e disseram que nós podemos fazer um desconto. Tá? Tarde demais. Perderam. Bem, deu trabalho, mas aprendi mais uma lição e ganhei dinheiro no bolso. Agora, voltando às dicas dos supermercados. Quanto à última dica, então, 4, né? Fique fiel à sua lista de compras. E não encha o carrinho com coisas fora da lista. É fácil a gente se distrair e comprar por impulso. Todo mundo sabe disso. Muito bem. Agora, além das 4 dicas, é importante você ter também claro o que é uma vontade e uma necessidade. Eu vou repetir outra vez o que eu já expliquei antes, porque eu acho bem importante. Necessidade é algo impossível de viver sem o produto. Por exemplo, sabonete, papel higiênico e coisas assim. Vontades são coisas que nos deixam felizes, mas se pode viver sem elas. Exemplo, chocolates, balas, revistas, etc. Bem, também não precisa ser um miserável e viver apenas das necessidades. Mas pelo menos tenha consciência de quanto representa suas vontades. E se você realmente precisa de todas elas. Por exemplo, eu adoro chocolates e alguns tipos especiais de bebidas. Mas me pergunto, elas precisam estar na minha lista de compra sempre? Pergunte-se também você, para suas coisas. Por fim, na sua caminhada de compra na loja, não fique passeando. Seja pontual, vá direto aonde está o produto lá no departamento. Conclusão. Então, para ser um consumidor consciente e passar também um bom exemplo de educação financeira para os seus filhos, vamos lá. 1. Tenha disciplina e um orçamento como guia. 2. Use o orçamento para se manter dentro do plano de gastos anuais. 3. Saiba e ensine a toda a família qual a diferença entre necessidades e vontades. Depois, siga um método de compras, como por exemplo o que eu descrevi para compras de modo geral ou para compras nos supermercados. Tá certo? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!